nunca tinha... Eu comecei a trampar como vendedor, ganhando R$ 300. No terceiro mês, eu tava ganhando, tipo, R$ 5.000, sei lá. Depois, de um tempo, eu tava ganhando, tipo, 30 pau. 6 meses depois, meus amigos achavam que eu virei bandido. Os caras falaram, você tá vendendo droga? Porque não é vendendo possível. droga, é. E eu comecei... Eu nunca mais fiquei mal. Tudo que eu conseguia fazer, porque eu me esforço, né, claro. Então, tudo que eu conseguia fazer dava certo. E pela primeira vez, eu entrei numa situação, aí eu comecei a pegar grana emprestada. Pá, pá, pá. Pegando grana emprestada, meu, e tudo que já não dava mais. E eu falando, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí eu vim numa festa, minha família inteira é de São Paulo, aqui em São Paulo, e chegou lá, tinha minha tia maluca, né? Que eu chamava de tia maluca porque ela conversava com os espíritos, porque todo mundo achava que ela era maluca. Embora ela tinha curado a minha mãe já de um problema que é esclerose múltipla, que é um problema que não tem cura, e isso foi uma coisa que me... né? E também já tinha tirado uns obsessores de mim no passado. Só como eu era um moleque, não tava nem pra nada, eu não ligava pra isso. Um dia eu entrei um síndrome do pânico, né, quando eu era moleque, e fiquei muito perturbado. Aí tinha ido já em trocentos psiquiatra, psicólogo, não sei o quê. Fui uma vez na minha tia, eu fiquei bom. E a minha tia disse que tirou um espírito do passado, que era um vingador, e blá, mas eu, como não tava nem aí pra isso, desencanei, continuei minha vida de qualquer jeito. Mas aí eu lembrei disso daí. Aí eu cheguei para ela e falei, ô tia, você continua falando com os espíritos? Ela falou, sim, claro. Aí eu comecei a conversar com ela, Aí, de repente... Ah, não, antes eu vou contar uma coisa que aconteceu umas 2 semanas antes. É, verdade. Antes de acontecer esse rolo. Eu comecei a pegar uma mina, que era mina muito bonita. Inclusive, ela ficou famosa, hoje em dia tá famosa na TV. Só que a mina era um capeta, entendeu? Aí a mina fazia vários trabalhos pra prejudicar os outros. Ah, ela era macumbeira, sim? É, macumbeira. É que quando eu falo macumbeira, eles falam, mas você não pode falar macumba porque não sei o quê. Era Mas, o quê? Era... não, Fazia trabalho. não tá ligado a nenhuma religião. A mina era macumbeira, sei lá Tá. qual que era a religião dela. Aí, só que a mina era meio psicopata, sabe? Era totalmente psicopata, né? E eu percebi que tinha alguma coisa errada. Porque minha vida começou a ficar muito, muito diferente. E o meu gerente também era desses daí. Eu chamei ele e falei assim, eu lembro claramente, porque a gente tava na minha casa, era uma casona, uma mansãozona assim, gigante, e a gente tava todo mundo na sala conversando. Aí ele começou a falar assim, eu tô vendo que o espírito tranca a rua e o espírito caixa preta, sei lá, vela preta, sei lá o nome dos caras, e a gente tá com medo, né, mano? Falei, que porcaria é essa? Ele falou, não, eu tô vendo que eles estão vindo aqui, não sei o que, a gente, eita, nós, caraca. Mas aonde estão esses caras, meu? Eu já não dormi, ninguém dormiu naquela noite, tá ligado? Aí ele falou, não, porque isso, porque aquilo. Aí ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o meu guia, chamava Ventania, o guia do cara, que era um espírito segundo ele. Só que eu não acreditava muito, porque eu fiquei pensando, mano, que negócio é esse? O cara vai chamar o guia pra resolver esse BO, né, velho? Aí o guia dele falou assim, ó, vocês têm que jogar sal grosso pela casa, porque a mina tá fazendo coisa contra vocês. Hoje em dia, Caramba. eu não acredito nessas coisas de sal grosso. Mas naquela época a gente acreditou. Entendi. Tá com sal grosso na casa inteira. Os caras queimaram o motor da piscina. E tanto sal grosso? Os caras, o motor da piscina não tava funcionando. Por quê? Porque já tacaram sal grosso. Parecia a praia, o negócio tava salgado a piscina. Mó burro, os caras queimaram o motor da piscina, velho. Já não tinha quase problema pros caras queimar o motor da piscina ainda. E a gente lá nessa situação, e eu tava sentindo que tava alguma... Porque o obsessor ficava me atrapalhando, os caras que lá mandam. E eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada. Mas eu não acreditava nisso. Então eu tacava a porta do meu quarto e falava, que se dane. Só que eu não dormia bem. Porque eles ficavam lá me atazanando, os caras. Aí eu cheguei pra esse cara e falei, brother, não tem como, a gente precisa resolver esse problema. Ele falou, não, pode deixar. Vamos encontrar essa mina, que quando eu chegar lá, o Ventania vai tirar elas. Falei, beleza, marcamos de encontrar com a mina, né? Na loja dela. Tamo lá parado na porta. Eu comecei a fugir da mina, porque a mina era realmente psicopata. Aí tamo lá na porta da. Você namorou ela? Eu quase namorei. Tá. Não, mas tipo assim. A mina era doida. Aí. Ex-BBB. Não, mas ela ficou famosa por um outro programa. Tá. Mas era uma mina mó gata, só que era uma mina louca, tá ligado? Louca. Só que eu não sabia disso, né? E aí, não, mas eu percebi que os espíritos me influenciavam pra ficar com ela. É? Agora que eu lembrei, eu tinha esquecido dessa parte, eu tinha percebido isso. Como que eles vão fazer? Ela ia lá, tipo assim, eles ficavam falando pra mim que eu gostava dela, só que na verdade eu não gostava dela, entendeu? Tá. Só que ela era muito bonita. E aí, ela era inteligente também pra caramba. Só que ela era muito do mal, né, na verdade. Ela ia lá e ficava levando oferenda pros espíritos, pros caras ficarem me atazanando. Aí nós fomos ao encontro dela, e a hora que a gente chegou, não tava ventando. De repente, mano, bateu um vento, velho. Eu fiz assim, aí foi a primeira vez que eu fiquei com medo mesmo. Eu falei, mano, que porcaria é essa? Aí eu só pensei, a menina falou assim, nossa, mas de onde veio esse vento? Aí você pensou, ventania. Eu pensei, o ventania ele existe mesmo, tá ligado? Eu fiquei em choque. Eu falei, maluco, mano.
Aí eu gelei, fui embora e realmente, depois daquele dia do vento, acabou. Nunca mais a gente teve problema. Aí passou um período, eu tava com uma outra menina na minha casa, de boa, e eu vi que a cara dela começou a mudar, velho. Eu também não acreditava nessas coisas. A Tava cara sem dela começou a maquiagem. mudar, né? Eu acordei com capeta, né? Porque... Acordei com a macaca, né? Tô zoando. Mas assim, tipo assim, ela tava. A gente ia num bar, e aí a gente foi pra casa e a fisionomia dela começou a mudar. E tinha uma galera em casa. Eu chamei esse cara, na hora. Porque o espírito começou a entrar nela e começou a tentar me tipo assim. Como mudar a expressão, mudar a Mano, cara? muda a expressão. Quando Tipo incorpora, muda a expressão. Muda muito? É, mas é uma. É assim, você começa a ver o espírito na realidade. Ah, tá. Não é que muda fisicamente, entendeu? Entendi. Às vezes pode até mudar fisicamente, mas você começa a ver o espírito. E eu percebi isso, só que eu não sabia o que tá acontecendo. Aí eu gritei o nome do cara chegou. Tinha uma garrafa de vodka. O cara quem? O espírito? O meu gerente. Ah, tá. O cara chegou, olhou e falou: Meu Deus do céu. Ele catou e fez assim, incorporou o Ventania. Tá. Catou a garrafa de vodka. Mano, juro por Deus, ele tomou mais da metade da garrafa de vodka. Né? Pá! Chegou e fez assim, pum, a mina saiu o espírito. Ele virou pra mim, aí o Ventania virou pra mim e falou assim: ela só não saiu por causa da sua força. Ela só não saiu? O cara só não dominou ela por causa da Ah. sua força. Eu fiquei pensando, né? Deve ser tipo um X-Men, né, velho? É. Porque não fiz nada, o cara não conseguiu dominar ela. E aí eu fiquei pensando nessas coisas. Foi essa experiência que eu tinha tido, né? Que foi engraçado. E aí o cara voltou, eu falei, você não tá bêbado? Ele falou, não. Eu falei, mas você não tomou vodka? Ele falou, não fui eu, foi o Ventania. Eu falei, mano, Nada foi pra ele? como assim que a vodka não foi pra você? Ele Caramba. falou, não foi, velho. Foi o cara, eu não tô nem bêbado. E esse cara, assim, ele era fraco pra bebida. Se ele tivesse tomado aquele, ele tinha morrido, velho. Cossielo, então, tava com os 3 espíritos aqui o dia que ele veio, né, cara? Mas pode ser, isso Pode? acontece. Os espíritos bebem junto. Caramba. Por isso que às vezes o cara tem amnésia. Porque ele é dominado pelo Ah. espírito. E às vezes o cara fica bêbado e faz coisas que ele não faria normalmente. Outro dia uma seguidora falou pra mim assim, meu marido que nem gosta de feijão, chega bêbado em casa e come feijão. Que doido, Porque, cara. tipo, é um espírito que dominava ele, entendeu? E aí o espírito gostava de feijão. E o cara, no dia seguinte, falava que não foi ele que comeu. Falei, eu não comi, claro que não. Não é não? Eu, hein? Aí, aconteceram essas experiências. Aí, voltando agora no tá. dia. Então, eu já tava meio cabreiro com isso daí. Porque eu comecei a pensar, mano, tem um sentido, né, velho? Porque o negócio do vento, o negócio da bebida... Vai Mas juntando as Você coisas. vai juntando as coisas, mas eu era desconfiado com isso daí, beleza. Aí minha tia, eu comecei a perguntar pra minha tia, pá, de repente apareceu um outro cara fora do contexto, que nem tinha muita intimidade com minha tia e nem comigo. E ele olhou pra mim e falou assim, chega de atrapalhar sua tia, cara, deixa ela curtir a festa. Só que eu percebi que tinha uma coisa errada, porque no olhar dele tinha raiva, entendeu? Aí eu percebi o quê? Que hoje eu sei que um obsessor entrou nele e veio e fez isso, pra impedir que eu falasse com ela. Só que eu ignorei, né? Eu falei, cala a boca, né? Eu continuei falando com a minha tia. É. Aí minha tia falou assim, não, é o seguinte, os espíritos estão falando pra você ir lá na minha casa, que ela mora em São José do Rio Preto. Eu falei, beleza, chegando lá, eu pego meu carro e vou. Eu cheguei lá, catei o carro e fui voando pra lá. Aconteceu algumas coisas interessantes. A primeira coisa é que, tipo assim, a autonomia do carro tava 10 km, deu zero e eu andei 80 km sem autonomia nesse dia. Eu também fiquei desconfiado, falei, mano, porque na verdade eu burro, esqueci de ver o posto. E eu chegando lá, não consegui achar o posto. E o carro morreu quando tava em cima de um posto. O carro morreu dentro de um posto. Só que, mano, não tinha como o carro ter andado 80 km com autonomia de 10, tá ligado? Era mais ou menos isso, não lembro exatamente. Aí eu cheguei na casa dela, depois de todo esse suor, ela já sabia que isso tinha acontecido. Ela falou pra mim, lembrei disso agora também, é que eu tinha esquecido. Ela falou, não, eu sei que você teve problema pra vir. Eu falei, eita, como que ela sabe, né? Beleza, né? Aí tô lá na casa dela, aí eu entrei lá, elas falaram assim, a gente vai ter uma sessão de psicografia. Aí eu fiquei pensando, deve ser um golpe isso aqui, né? Mas ninguém vai estar me cobrando nada. Então eu pensei, então deve ser só maluco mesmo, né? Porque psicografia. Aí ela falou assim, não, a gente vai receber o mensagem dos espíritos. Eu falei, eita, mas era só o que me faltava agora, né, velho? Eu quero ver o espírito pagar meu boleto, né? Pensei, né? Porque eu tava tudo ferrado. Aí, beleza. Elas sentaram lá e aí, de repente, bateu um cheiro de flores. Eu falei, eita, de onde veio esse cheiro de flores? Tá tudo fechado? Eu falei pra minha tia, ô tia, tá rolando um cheiro de flores aqui, que é isso? Ela falou assim, foi um espírito, é o perfume de um espírito. Tem gente que sente cheiro de cigarro, quando não é um espírito bom, cheiro ruim. Depois me lembra de contar umas experiências desse tipo. Conta porque isso é que é interessante. Todo mundo Agora tem ou depois? experiências. Bom, você que sabe. Quer contar agora? Conta agora, depois eu conto. Cara, tinha uma casa lá, tinha um amigo meu que era médium, né? Que é um meu ex-sócio. E tinha uma casa que tinha uma coluna de cheiro ruim, assim, cara.
Não sei se explicar direito, mas imagina que Era tem três energia. andares. Sim, Você ia lá no porão, tinha uma coluna, tipo essa coluna aqui. Aí você passa, só um lugar. sim. Cheiro de esgoto, um cheiro muito ruim, de carniça, sei lá. Aí, nenhum outro lugar da casa. Aí você subia, era como se aquela coluna atravessasse o teto, e no Tivesse mesmo puxado. local tava aquele cheiro. E você ia no outro andar, mesma coisa, cara. Era como uma coluna que atravessava os 3 andares. Energia, velho. Energia fica nos lugares. Uma Caramba. das coisas que as pessoas falam muito, pô, Eduardo, eu chamei sua equipe e resolvi meu problema. A pessoa muda de casa, porque eu tenho uma equipe de 400 espíritos trabalhando comigo. Então eu falo para as pessoas, podem chamar a hora que vocês quiserem, mentalmente, né? Só chamar mentalmente que eles recebem um WhatsApp, vão lá na hora. E as pessoas relatam um monte de coisa. O cara é professor, tá tendo problema na classe, chamou uma equipe e acalmou. Por exemplo, a pessoa mudou de casa e na casa ela sentia que tinha alguém lá incomodado. Porque às vezes, por exemplo, uma velha morre, ela gosta daquela casa, a velha não quer sair da casa. Isso é pegar da matéria. Isso acontece. Isso acontece muito, muito, muito normal. E como você faz embora isso daí? Chama minha equipe, a equipe vai lá, conversa com a velha e leva ela. Caramba. Entendeu? Acontece normal. E aí, assim, aí continuando a minha história. Aí, Essas coisas que você faz com a cabeça aí não é espírito, não, né? o quê? Você faz os Não, eu negócios. tenho tique nervoso. Ah, tá, que susto. Mas mas meu tique agora, eu tenho um tique nervoso que é resquício de uma encarnação minha. É mesmo? Que eu. Deixa eu lembrar, porque eu já até esqueci a história. Lembrei. Vou contar, então vou abrir um adendo pra contar essa história. Não, eu vou contar depois, que eu Tá, senão não depois termina essa. Claro, claro. Mas me lembrem, Lembra aí, mandíbula. mandíbula. Aí é o seguinte. Porque senão o corte não fica bom, entendeu? Porque senão, como é que você vai fazer um corte se você que tá contando uma história no meio da outra, tá ligado? Deixa quieto. Deixa eu terminar essa história. Aí eu cheguei lá na minha tia e a galera começou. E eu pensando, mano, que coisa de louco. Mano, essas tias aí estão achando que estão falando com um espírito. E acabou. Minha tia virou e falou assim: Nossa, 5 cartas são pra você. Isso nunca aconteceu. Começou a ler as cartas e realmente tinha a ver. E eu não tinha falado nada pra ninguém. Eu só tinha dito pra minha tia que eu tava ferrado. E uma última carta estava assinada por um espírito Humberto de Campos, irmão X, que é um espírito que psicografou alguns livros pro Chico Xavier. E ele falava nessa carta um monte de coisa, tudo que ele falou realmente aconteceu. Que essa crise estava acontecendo para que eu acordasse pro espiritismo, que eu tinha marcado, programado uma missão e que eles tiraram, me deram uma rasteira para que eu ficasse um pouco mais humilde, né? Porque eu era meio orgulhoso e tal. E para me trazer de volta para a vida mesmo e para que eu procurasse realmente o espiritismo. Aí ela falava assim, que eu ia utilizar minha mediunidade, que eu nem sabia que eu era médium, né? Primeiro para ajudar as pessoas à minha volta. Não, primeiro para me ajudar, depois para ajudar as pessoas à minha volta e depois para ajudar a humanidade. Eu falei, o quê? Eu falei para minha tia, mano, chama esse cara aí. Fala que eu não quero essa responsa, não. Eu tô bem de boa aqui, não quero essa treta pra cima de mim. Pelo amor de Deus, esquece esse